da economia. Você pega setor petroleiro, setor de energia elétrica, setor de água e saneamento, ou mesmo do transporte coletivo aqui na cidade, ou mesmo da CONCAP, da companhia. Alguns segmentos, os quais já adquiriram uma capacidade, um protagonismo por uma capacidade de organização, estabelecem com mais facilidade essa correlação. É diferente, você pega setores mesmo aqui na cidade, que você não tem greve provavelmente há mais de 20 anos. Por exemplo, o setor da construção civil, que não tem um protagonismo porque não tem uma organização efetiva, você não tem um sindicato de trabalhadores que tenha por detrás uma capacidade de fazer esse protagonismo. Você vai ver isso em outras cidades. Aqui não tem porque não existe esse protagonismo. Existe um protagonismo do setor econômico, mas não do setor dos trabalhadores. Então, essas relações elas estão pautadas também pela capacidade de organização efetiva dos trabalhadores. E hoje, nós infelizmente estamos vivendo um problema nesse quadro da lei de greve e tal, que eu vejo, e eu gostaria até que depois a doutora Ângela se colocasse, é que muito está havendo uma criminalização dos movimentos sociais, tá, a partir da própria Constituição de 88, mais presentemente, a partir da Emenda Constitucional 45, onde os trabalhadores, os sindicatos de trabalhadores estão sendo punidos com severas multas, estão sendo criminalizados na sua relação de trabalho. Tá? Mas essas multas ninguém paga, né? Paga e devem. Eu sempre vejo, pela observação não metodológica e não científica, mas pela imprensa, pelo noticiário, que a gente percebe o seguinte: tem a greve, aí a justiça estabelece uma multa, aí tem um acordo para volta ao trabalho, no acordo o perdão da multa. Não é isso que acontece? Não, acontece o perdão, existe a negociação da falta do servidor público, de negociar a falta dele para ele não levar falta e não ser descontado. Isso, no final de greve, sempre vem para a mesa de negociação. A gente pega aquela coisa assim de 100 mil reais por dia por paralisação. Algum sindicato paga essa conta? Tem sindicatos hoje que estão com todas... Dos petroleiros. Petroleiros, por exemplo... bloqueadas pelo Estado, porque estão com dívidas. Os petroleiros, eu acho que foi a lição que a Justiça do Trabalho, o TST, sofreu, a mais dura lição na sua história do Brasil, porque a Organização Internacional do Trabalho censurou a decisão do TST, dizendo que aquela decisão limitava, impedia o direito de organização dos trabalhadores, né? O direito que é assegurado, inclusive internacionalmente, a partir dos documentos fundantes em direitos humanos, fazendo com que o governo brasileiro depois tivesse que fazer uma lei no Congresso Nacional para anistiar essa multa e as demissões dos trabalhadores. Quer dizer, foi o ato que o TST cometeu mais rígido que levou o governo brasileiro a ser censurado. E hoje, infelizmente, nós estamos vendo o judiciário trabalhista impor uma série de multas em segmentos que sequer poderia estar discutindo, que as relações são pautadas entre capital e trabalho, e o segmento econômico, tá, deveria, assim como o segmento profissional, deveria estar livre nesse exercício para que se chegasse a uma condição. Bom, eu vou fazer um intervalo, nosso primeiro, no programa de hoje. Já vou lançar aqui uma provocação para daqui a pouco, que é a seguinte, professor Prudente: será que os sindicatos representam os interesses dos trabalhadores ou dos próprios, ou apenas dos próprios dirigentes sindicais? Daqui a pouco estaremos de volta na sequência do Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. E essa onda de greves no serviço público e também naqueles serviços que são fruto de concessões públicas. Por que tanta greve? Por que tanta paralisação? Se elas são legítimas? E a população? Ela tem o que fazer ou só aguardar? Como é que fica a população? Tanto na área da saúde, nós temos aqui um atendimento parcial, muito limitado nesse momento, nas unidades hospitalares, na rede que atende pelo SUS no estado de Santa Catarina, o que prejudica a grande maioria, a imensa população de Santa Catarina. A grande parte da população catarinense depende da rede básica de saúde, da rede SUS, do Sistema Único de Saúde. E os servidores da saúde estão em greve. Nós tivemos paralisação essa semana do transporte coletivo em Florianópolis, da CONCAP, recolhimento de lixo. Há o anúncio agora dos agentes prisionais para um movimento grevista e por aí vai. E a provocação que eu havia feito há pouco é a seguinte: os sindicatos
que estão livres, segundo decisão do atual governo federal, estão livres da prestação de contas. O sindicato não precisa prestar conta apenas para os seus associados, mas não precisa prestar contas para o Ministério Público, Tribunal de Contas e por aí vai, não precisa prestar contas. Os sindicatos, Rodrigo Duarte Silva, diretor jurídico da CIF, eles representam os reais interesses dos trabalhadores, de todos os trabalhadores daquela categoria, ou apenas os interesses das lideranças sindicais? Renato, eu acho que, aliás, acredito, não acho, que não existe receita de bolo. Eu acho que cada caso é um caso. Por exemplo, o professor Prudente aqui citou a questão histórica, né, da greve dos petroleiros. Aquela greve dos petroleiros que gerou a senhora multa, ela parou o Brasil. Existiu descumprimento por parte da Petrobras, um monopólio extremamente interessante, porque a margem do produto, né, monopolizado é extremamente interessante e por conta disso o respeito a um direito trabalhista seria muito tranquilo de ser feito. Havia, e o regime de exceção se justificou. Agora, no momento do impasse, Brasil parado e direito trabalhista não cumprido, entrou o judiciário para resolver e aplicou a multa devida. Não. A multa devida, no caso, inviabilizou o quê? Não. O ativo de um sindicato, ok, houve uma intervenção, sem dúvida, foi um processo dialético. Houve a tese, houve uma contrapartida e dela surgiu uma síntese. Aqui, Renato, na minha opinião, respondendo objetivamente a tua pergunta, também não cabe de todo uma receita de bolo, assim como no caso dos petroleiros também não há, mas Rodrigo, é um exemplo citado. Rodrigo, se a multa... Aqui, na minha opinião, existem com certeza dirigentes que usam a estrutura sindical em favor próprio, mas não só em seu favor próprio, mas em favor de um partido político que muitas vezes está por trás de um sindicato. Veja, seja sindicato de trabalhadores, seja sindicato patronal. Sim. Tanto que na pauta das reformas no Congresso Nacional também está a chamada reforma sindical, que por uma situação agora peculiar, porque temos um sindicalista como presidente da República, foi relegada para um segundo momento, para um terceiro momento. Assim Rodrigo, como outras reformas estruturais no Brasil sindical nós também vamos falar, foram Rodrigo. jogadas para um segundo ou terceiro Rodrigo, momento. Tem duas São coisas que... políticas, não, veja, Rodrigo, tem duas coisas que precisam de uma correção. Duas coisas que precisam de uma correção. A primeira correção é a seguinte: se a multa aplicada pelo TST fosse uma multa aos petroleiros, tá? Naquele momento histórico, fosse entendida como válida, a Organização Internacional do Trabalho não teria julgado o Brasil, e o julgamento é político, e dito que aquela multa afetava, sim, o princípio de liberdade de organização sindical, tá? Então, a primeira coisa, a Organização Internacional do Trabalho disse, o TST, na verdade, impôs uma multa que foi de milhões de dólares. Colega, não, peraí, deixa eu terminar, companheiro. Então é o seguinte, Rodrigo. Eu já vi o organismo internacional. A Organização Internacional. Determinadas atrocidades acontecidas durante o mundo eram corretas. A Organização Internacional do Trabalho. As coisas do Brasil deve o Brasil resolver. E deve o Brasil opinar. As normas internacionais. As normas internacionais são recepcionadas. Diferente do contexto internacional. Que isso? Nós vamos relegar as normas internacionais a um plano secundário? Ao contrário, a própria Constituição reconhece as normas internacionais, as convenções. Soberania, não, nós temos que diferenciar aqui uma coisa para a gente não fazer uma confusão. Claro. Nós não estamos tratando aqui da soberania do Brasil, isso é indiscutível quando se fala da atuação da Organização Internacional do Trabalho. Muito pelo contrário, o Brasil faz parte. Desde o Brasil ratifica as convenções. Então, estamos lutando pela ratificação de uma convenção. Está inserido soberanamente nisso. O país está soberanamente inserido nisso. O que nós temos que ver nas questões das multas... Se o judiciário não tivesse eu acho que o papel do judiciário é importantíssimo em todos os movimentos de paralisação, mas ele tem que ter sempre a ótica constitucional. E a Constituição garante o quê? A liberdade sindical e o direito de greve. Esses dois direitos que são garantidos pela Constituição da República, para eles se efetivarem, eles precisam ser feitos com autonomia pelos trabalhadores e pelos sindicatos. Se adota uma postura de criminalização dos movimentos grevistas, se adota uma postura de cerceamento ao ponto de inviabilizá-lo, nós estamos dizendo não à Constituição da República. Então, essa questão da multa, ela tem eficácia, sim, e tem que ser, a minha perspectiva é que ela deva ser cobrada.
né? Mas ela tem que ter uma razoabilidade dentro do cenário que ela está sendo aplicada. Ela não pode chegar a interferir de uma maneira que comprometa. Mas, Ângela, veja, a a proporcionalidade e a razoabilidade são frutos dessa dialética. Houve a necessidade de um fato como esse dos petroleiros para que, novamente, os petroleiros nunca mais parassem o Brasil como pararam no passado. Não. Nós evoluímos Rodrigo, com isso. por favor, Rodrigo. A lei de anistia... Vou fazer o Brasil voltar a funcionar, se aquela multa não tivesse sido aplicada, o Brasil lei... teria ficado parado.